Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as mentiras inventadas pelo suposto apóstolo Paulo, pseudo, que auto se declarou apóstolo dos gentios. E eu vou mostrar para vocês na epístola de Paulo aos Gálatas como que ele deturpa, ele desconstrói tudo aquilo que Yahvé tinha estabelecido como lei eterna e perpétua lá atrás para o povo de Israel. E ele, para construir uma nova religião, uma seita, ele desfaz daquilo que o próprio Yahvé tinha dado como mandamento lá atrás. E eu vou provar para vocês dentro da própria Bíblia, ok? Então aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, dá uma observada aqui. Muitas pessoas leem esse texto, mas não observa, desconstrói tudo aquilo que está descrito lá no Antigo Testamento, que o próprio Deus, Yahvé, tinha estabelecido como mandamento perpétuo e perfeito para o povo de Israel. E aí vem um personagem ali, o apóstolo Paulo, que parece que tem mais autoridade que o próprio Deus no Antigo Testamento. Porque se Deus dá uma lei eterna, perpétua e perfeita para o povo de Israel, quem é Paulo na fila do pão para desconstruir esta lei? Porque em nenhum momento você vai ver o próprio Jesus, vamos colocar assim, que ele seja o Messias, o Filho de Deus, tudo mais enviado, nem o próprio Jesus, ele desconstruiu, ele desfez da lei. Ele disse que veio para completar, veio para piorar. Por exemplo, se o adultério era feito conforme o ato de adulterar, Jesus já diz, só do seu coração olhar para a mulher de uma forma maliciosa, já adulterou. Ele não está tirando a lei, ele está piorando a lei. Aí vem o apóstolo dos gentios, que há uma controvérsia tremenda, porque o próprio apóstolo Pedro fala que ele foi enviado aos gentios. Aí vem Paulo nas suas epístolas dizendo que ele é o apóstolo dos gentios. E olha o que Paulo vai afirmar dentro da carta dele aos Gálatas. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Aonde Cristo libertou o povo da lei? Me mostra, me prova onde Jesus eliminou toda a lei descrita lá no Antigo Testamento. Não existe. Mas Paulo vai falar que Cristo libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está dizendo que não é para retornar para a lei de Moisés. Peraí, mas vamos dar uma analisada aqui. Quem estabeleceu a lei para o povo de Israel? Responde aqui para mim. Quem estabeleceu a lei? Acabei de falar no início. A lei santa, perpétua, eterna. Quem estabeleceu? Não é o próprio Yahvé, lá no Antigo Testamento, que deu a lei para o povo de Israel? Aí vem Paulo dizendo que não é para ele se tornar, a se colocar debaixo do jugo da servidão. Aí ele fala assim, eis que eu, olha quem está falando, é Jesus? Não. É Yahvé? Não. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Peraí, mas quem que deu a circuncisão para o povo de Israel? E eu vou mostrar para vocês aqui dentro desse vídeo como que é incoerente Paulo nessa carta aos Gálatas capítulo 5. E fora outros capítulos aqui também de Gálatas também que ele chama a lei de esterco, que não presta. E ele diz assim ainda, e de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Peraí, quem que deu
as ordens e os mandamentos para fazer a circuncisão? Quem foi? Foi Jesus? Não, foi o próprio Yahvé, né? E tá aqui o Paulinho da Pamonha desconstruindo uma lei eterna, perpétua, que o próprio Yahvé tinha dado. Caramba! Fica aí até o final que você vai ver a pancada de besteira que esse cara diz nessa carta dele. Separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Então Paulo cria uma doutrina chamada graça, que é pregado aí em todas as igrejas. Nós estamos no tempo da graça, não no tempo da lei. Você sabe por quê? Porque os pastores não querem seguir a lei de Moisés. Se falar que a lei permanece ainda, então ele tem que apedrejar a filha dele que transou antes do casamento. Ou apedrejar o filho dele que é rebelde. Exatamente, é o que diz a lei. Aí seria mais pândego seguir Paulo, porque nem o próprio Jesus pregou a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Jesus jamais, ele disse que a salvação é mediante a graça. E aí vem Paulo criando uma teologia da graça. E tá aí as igrejas, e aí tá os preteristas também pregando a salvação pela graça. A maior mentira inventada do Novo Testamento. A salvação pela graça. Olha o que ele vai dizer ainda. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não tem, Paulo? Tem certeza? Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum? Tem certeza? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma recordada o que diz lá no Antigo Testamento e depois em Jesus no Novo Testamento? Olha só. Olha só o que ele vai dizer ainda, o maior besterol que ele vai falar aqui no final desta carta dele. Olha o que vai dizer. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Presta atenção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mentira de Paulo. Mentira. Porque a lei não se resume numa só palavra. Que amará o teu próximo como a ti mesmo. Não. A lei se resume em vários mandamentos que Yahvé tinha dado para o povo de Israel. Por mais que você amasse o seu filho, como eu já falei aqui, se ele fosse rebelde, você teria que apedrejar ele até a morte. Por mais que você amasse a sua filha, se descobrisse que ela não era virgem no dia do casamento, a sua filha deveria ser apedrejada em praça pública. Vários outros mandamentos descritos de crueldade lá do Antigo Testamento. Então a lei não se resume numa só palavra. A lei se resume em seguir a Torá. E se você for lá na Torá, você vai ver que a lei não se resume só no amor negativo. O próprio Yahvé deu vários mandamentos, 613 mandamentos da lei de Moisés, para o povo de Israel seguir, e ainda disse que era lei perpétua e perfeita. Não tem nada que mudar. Não existe esse negócio de, a lei, igual Hebreus fala que a lei, se fosse perfeita, não teria motivo de se levantar algo mais perfeito, que é Jesus. Será que isso é verdade? Vamos ver? Dá uma olhada aqui. Gênesis capítulo 17. Olha que o próprio Deus e os cristãos amam usar Abraão para estabelecer dízimo, não porque o dízimo é antes da lei, porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Vamos ver o que o próprio Yahvé falou para Abraão e toda a sua descendência depois dele praticar? Diz o seguinte, ó. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Olha que legal! Então, se o crente diz que é crente pela fé em Abraão, ele tem que seguir isto daqui também, que o próprio Yahvé falou que é a tua descendência depois de ti, das suas gerações, deveria praticar. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e tua descendência depois de ti. Todo homem
entre vós será circuncidado. Pera então, quer dizer que então Yahvé aparece para Abraão, dá uma lei para ele, e depois vem Paulo e fala que não presta. É isso mesmo que eu estou escutando? Aí diz assim ainda, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e deixe tintim por tintina. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Então, se você segue Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, todo mundo ali descrito dentro da Bíblia, cadê o sinal da aliança de Deus em vós? A circuncisão? E aí? Quero ver você desconstruir isso agora. Porque se você diz que provém da aliança de Abraão, que Abraão deu dízimo, que Abraão fez aquilo, que eu vou encontrar Abraão lá no céu, que eu sou descendente lá de Abraão, o crente fala. Mas você não tem a aliança de Deus que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência depois de ti. Cadê a aliança da circuncisão? Quando foi que Deus quebrou essa aliança aqui? E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será de sinal da aliança entre mim e vós. Cadê o sinal da aliança entre você e Deus, crente? O filho de 8 dias, pois será circuncidado. O crente tem praticado isso na igreja? Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, o escravo. Nossa, então Deus, ele dava carta branca para a escravidão? Caramba, que Deus amoroso, hein? Amoroso esse, hein? Aí ele vai dizer assim, e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, com efeito, será circuncidado ou nascido em tua casa, ou comprado por teu dinheiro. E esta é minha aliança na vossa carne por aliança o quê? É o quê? Se você segue a Bíblia, ela está dizendo aqui que a aliança é perpétua. Então você que usa a justificativa que Abraão deu o dízimo, então siga também a aliança perpétua que Deus fez com Abraão e toda a sua geração, toda a sua descendência depois dele. Se você diz que você é geração e descendência depois de Abraão, então por que você não está praticando essa aliança perpétua? Dá o Google aí, escreve aí, o que é perpétua? Escreve aí. Quando foi que Deus quebrou a aliança com Abraão e sua descendência? Escreve aí. Ok? Aí Deus fala que é perpétua. Aí vem Jesus. Ah não, Jesus quebrou. Quebrou toda a lei. Ah não, porque Paulo quebrou toda a lei. Ah é? Então você está chamando Deus do Antigo Testamento de mentiroso, crente? É isso que você está chamando. O que é legal aqui também é que estabelece a circuncisão no 8º dia e Jesus também pratica essa circuncisão. Como pode ser também inútil para Jesus se o próprio Jesus praticou a circuncisão, mesmo que ele tenha sido feita a circuncisão no 8º dia, contra a vontade dele. Mas ele estava debaixo do jugo do judaísmo. Ele era judeu. Então, para você dizer que segue Jesus, você tem que praticar as mesmas coisas que o próprio Jesus praticou quando esteve aqui na terra em vida. Você declara que isso é verdade, não é eu. Eu só estou repetindo o que você diz aí do outro lado da tela. Não, Jesus existiu sim. Não, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Não, eu só estou aqui sistematizando o que o crente repete nas igrejas, aqui nos comentários, ok? E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, olha para você ver o Deus de amor e o que refuta o que Paulo disse, que a lei se resume numa só palavra. Vamos ver se a lei se resume numa só palavra? E o homem incircunciso, cuja a carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma que não é circuncidado será extirpada do povo, quebrou a minha aliança. Então, se você diz que faz parte da aliança de Abraão, a lei diz que você será extirpado no meio do povo. Caramba, eu nunca percebi isso, nunca li isso. Mas está aqui, na tua Bíblia, debaixo do seu nariz. A aliança da circuncisão parou só em Abraão? Vamos ver? Levítico 12. Você não diz que foi Moisés que escreveu a Torá, o Antigo Testamento ali, o Pentateuco? Vamos ver dentro da lei de Moisés o que diz.
E no 8º dia circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Olha o que diz aqui. Depois ficará ela, a mãe, 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da purificação. Mas se der à luz a uma menina, será imunda. Caramba, então a mulher é considerada imunda. Quando nascesse mulher, era imunda. Que acepção de pessoas esse deusinho seu, hein? Mas será imunda 2 semanas, como na sua separação, depois ficará 66 dias. Caramba, o dobro do tempo do menino? 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho e uma rola para expiação do pecado. Do pecado de quem? Da mãe e dos filhos. Que legal! Então a lei diz que era para fazer holocausto, sacrifícios para expiação de pecado, tanto da mãe quanto dos filhos? Diz, peraí, mas isso não aconteceu lá no Novo Testamento? Mas continuando aqui, o qual oferecerá perante o Senhor e por ela a propiação, e será limpa do seu fluxo do seu sangue. Esta é a lei que der à luz menino ou menina. Agora vamos para Lucas, para ver se Jesus praticou. Pode ver que eu mostrei em Abraão, mostrei em Moisés, na lei. Agora eu estou mostrando no Novo Testamento, o teu Jesus praticando a circuncisão. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, e aqui já muda o termo, o escritor da narrativa coloca que a purificação é só dela, mas na verdade na lei diz que é dos 3, tanto da mãe, do menino ou da menina, e cumpriu-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, ou levar a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o proposto da lei do Senhor, ou um par de rolas ou 2 pombinhos. Por que era feito o sacrifício de pombinhas e rolinhas? Para expiação de pecado, tanto da mãe quanto da criança. Agora vem a pergunta para você, que é crente. Então foi feito um sacrifício para expiar o pecado de Jesus? Caramba! Então Jesus nasceu debaixo de pecado. Exatamente. Foi feito, se ele era santo, não precisaria fazer sacrifícios e holocaustos. Não precisaria ser apresentado no templo. Não precisaria fazer todas essas coisas que foi feito. E detalhe ainda, tá? Lucas vai colocar que Jesus, quando nasce, olha a outra mentira, tá? Da sua Bíblia. Jesus, quando nasce, é levado ao templo no 8º dia para ser circuncidado. Mas Mateus fala que na noite que o menino nasceu, eles foram para o Egito. E aí, a tua Bíblia mente ou não mente? E a pergunta do vídeo, que não quer calar. Paulo desconstrói toda a circuncisão falando que a circuncisão não presta, a circuncisão nada vale, mas o próprio Yahvé, ele nunca desconstruiu. É como se alguém estabelecesse uma lei, esse alguém não desconstrói essa lei, vem uma outra pessoa que não tem nada a ver, através do nome dessa pessoa lá de trás que estabeleceu a lei, e fala assim, a lei hoje não vale mais. Ah, mas por quê? Ah, porque eu estou dizendo que essa lei não vale mais. É isso que Paulo fez aos Gálatas, capítulo 5. Ele desconstrói a lei da circuncisão, dizendo que não tem mais validade. Mas o próprio Yahvé que estabeleceu essa lei e disse que era lei perpétua e perfeita. Ó, vou ler para vocês de novo, ó, presta atenção. Gênesis 17. Ó, vou repetir de novo para vocês, tá? Aqui no versículo 13. Olha o que vai dizer aonde está sublinhado aqui de azul. Minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E aí vem Paulinho da Pamonha, e fala que a lei não é perpétua.
Em quem você acredita? Em Deus de Israel, Yahvé, que estabelece essa lei lá em Gênesis, para Abraão e para Moisés, ou em Paulo, que nunca viu Jesus? Deixa a pergunta aí para vocês, ok? Então analise, veja aí se realmente Jesus desconstruiu a circuncisão. Por que Paulo vem tem toda maior autoridade que o próprio Yahvé? E aí tá vocês seguindo Paulinho da Pamonha. Um personagem criado ali por Roma, um personagem que desconstrói todo o Antigo Testamento, que acaba com tudo, que agora vem estabelecer uma nova salvação espiritual, sendo que no Antigo Testamento não tem nada disso, não tem nada de salvação para o paraíso, nada, a salvação é terrena, de guerra. Aí vem Paulo falando que pela graça sois salvos, mediante a fé. E o próprio Jesus fala que para poder ganhar a vida eterna, tem que vender tudo que tem, dê aos pobres, que na verdade são 3 tipos de salvação que Deus fala, né? Que Jesus fala. Ele se contradiz em 3 partes do Novo Testamento. Ele fala 3 tipos de coisa. O próprio Jesus, ele fala que a salvação ou é seguindo os mandamentos e doando tudo aos pobres, virando um mendigo, literalmente, ou então ele fala que é através de crer nele, tem um short aí meu falando sobre isso, e depois ele fala que a salvação é através de comer a carne e o sangue dele. Até o próprio Jesus é o maior confuso do Novo Testamento. Entra em contradição. Mas, resumindo aqui, para você entender o que eu estou trazendo, para não confundir mais a sua cabeça, ninguém disse nada disso. Tudo isso é invenção dos escribas naquele século. Jesus não disse nada, Paulo não disse nada, tudo criação de escribas, de sacerdotes, de gente da alta cúpula que tinha o poder da caneta. E aí disse, Jesus disse isso, mas o teu Jesus não disse nada. Sabe por quê? Porque papel aceita tudo. Ali, personagens voam, personagens multiplicam pães, personagens andam em cima de água. Exatamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.